acabar com a proibição de se fazer escola técnica nesse país. Porque o método pelo qual se raciocina diante das necessidades da população é discutir se o custo é alto ou não, e não se é imprescindível para o Brasil se transformar num país desenvolvido. Quando se poupa com escola técnica, o que acontece é que você não consegue capacitar sua mão de obra para enfrentar os desafios do crescimento econômico. Eles impediram que se criasse escolas técnicas nesse país. Eles proibiram, é sempre de uma forma disfarçada, mas proibiram, dizendo: se os estados e os municípios não assumirem a manutenção das escolas, a União fica proibida de fazê-las. Isso significa, na prática, impedir que se faça escolas. Isso significa, na prática, fazer com que a teoria do ministro do Trabalho tucano, que tinha uma parte dos brasileiros que era inempregável, essa teoria que o desemprego era culpa do desempregado e não do modelo econômico, ela tem uma das suas correspondências no fato de não haver escolas técnicas. E aí eu digo para vocês que esse processo é um processo longo. Ele começou, nós desencadeamos esse processo, tanto no que se refere a voltar a investir onde pararam de investir, porque esse é um país que não se investiu em saneamento, água e esgoto. É um país que, durante mais de séculos, quando os outros países do mundo tinham fornecido energia elétrica para todos os seus habitantes, que tinham saneado em termos de infraestrutura suas cidades, nós não fizemos isso. Inclusive, nos estados mais avançados do Brasil, há um imenso déficit. Nós iniciamos o processo de recuperação, mas esse processo é um processo que ainda vai durar alguns anos. Mas ele começou com uma força imensa, porque nós temos um povo com uma característica. Esse povo agarra a oportunidade com a mão, agarra de todos os jeitos, e ajudou esse governo, porque esse governo só foi possível porque teve um povo que é trabalhador, que quer mudar e que trabalhou junto conosco. Eu conto para vocês uma história que a mim me comoveu muito e que mostra que a oportunidade, ela é extremamente transformadora, e mais do que transformadora, ela produz consciência também. Eu visitei uma jovem, o pai e a mãe. O pai ganha R$1.200 e ela é uma bolsista do ProUni. Ela é bolsista de uma faculdade de medicina e ela diz o seguinte: eu pago a minha bolsa de R$3.500. A possibilidade de eu estudar sem o ProUni era zero. Eu não tinha a menor chance de estudar. E agora eu passei no Enem e sou bolsista, estou no 3º ano, sou bolsista de medicina. Mas o que mudou na minha vida é o seguinte: eu hoje tenho um horizonte do tamanho dos meus sonhos. Eu posso hoje realizar o que eu sempre quis, mas não sou só eu. Isso afeta a minha família, que meu pai continua ganhando R$1.200, mas eu vou me formar e vou ajudar meu irmão,
e vou ajudar meu pai e vou melhorar a vida da minha família. E eu tenho percepção clara de que esse é um processo de todos, que eu tenho de perceber que eu, quando formar, eu tenho de trabalhar no SUS, porque eu tenho de pagar o que eu ganhei nesse processo. Pagar a quem? Não é um político, ela vai pagar ao Brasil, à sociedade, porque ela vai trabalhar no SUS. Essa visão que implica na dignidade, no respeito e na autoestima, é algo também que nós instituímos. Porque o Bolsa Família, ele não é assistencialista também por um outro motivo, ele é impessoal. O Bolsa Família, ele é impessoal, ele não é clientelista, e ele é uma rede de proteção social que permite que as pessoas tenham acesso a alternativas e saiam do Bolsa Família através do seu esforço próprio e também do apoio do Estado com cursos de formação profissional. Mas, sobretudo, é o fato que nós precisamos de criar milhares de empregos nesse país. E nós estamos criando, porque nós percebemos que uma das formas de criá-los é produzir aquilo que a população mais precisa, como, por exemplo, a casa própria. A casa própria é, ao mesmo tempo, oportunidade de emprego e lar para a população mais pobre desse país. E aí nós tornamos a romper com a concepção atrasada que havia aqui no Brasil, de que o Estado brasileiro tinha de adotar sempre critérios de mercado. Se o Estado brasileiro adotasse critérios de mercado, como que alguém que não tem luz elétrica e, portanto, está numa das condições mais precárias, podia pagar uma ligação elétrica que, se você somar todo o custo, dá 10 mil reais? Jamais pagaria. E esta visão nós rompemos com ela. O Estado hoje faz subsídio direto para a população brasileira. Isso se dá na casa, no Luz para Todos. Nós mudamos a forma do gasto social. Mudar a forma do gasto social e combinar isso com geração de emprego explica por que nós conseguimos tirar da pobreza os 28 milhões. E o meu compromisso é que é possível erradicar a pobreza do Brasil. É possível. Não só é possível, como é melhor ainda, é visível. Nós temos a possibilidade de fazer isso nos próximos anos. Por que eu digo isso? Nós tiramos, e não é um dado que pode ser objeto de disputa eleitoral, nós tiramos 28 milhões. Na situação dos 28 milhões, tem mais em torno de 21 milhões. 21 milhões, mantido essa política ou acelerada, nós tiramos num horizonte que nós podemos enxergar o resto dos brasileiros da situação de miséria. Por que eu digo isso? Porque essa tem de ser a condição, é esse o critério para medir uma coisa. Vivem dizendo, se você olhar revistas internacionais, você vai ver, o Brasil vai ser uma economia e uma sociedade desenvolvidas. Porque o PIB brasileiro vai crescer. Eu digo para vocês que esse não pode ser o critério. O critério para o Brasil ser uma economia e uma sociedade desenvolvida é se nós, de fato, tirarmos esses 21 milhões da miséria. Nós não queremos.
Nós não queremos ser os Estados Unidos da América do Sul, onde uma parte da população negra, uma grande parte da população negra está na cadeia, e uma parte da população branca, pobre, mora em trailer, não tem acesso às condições fundamentais de sobrevivência digna. Nós queremos um país em que, para ser desenvolvido, ele tem de ter um critério social, e o nosso critério social tem de ser claro. Nós temos de zerar a miséria no Brasil. E eu vou falar mais uma coisa para vocês. Eu considero que nós demos grandes passos na questão da desigualdade, utilizando uma combinação de políticas sociais. Agora, diante de nós, tem um outro desafio. Para aprofundar a nossa luta contra a desigualdade, nós precisamos da educação. Nós não conseguimos, da cultura eu chego lá, nós não conseguiremos dar o passo e o salto que o Brasil precisa. Primeiro, para diminuir a desigualdade pela raiz, com as crianças de até 5 anos. Se nós não apostarmos e gastarmos dinheiro, bastante dinheiro, com educação para crianças de até 5 anos. Ao fazê-lo, nós resgatamos uma geração, mas também os jovens dando educação de qualidade. E educação de qualidade implica em professor. Pagar professor de forma digna, dar formação continuada, não recebê-los com cacetete, nem tampouco descuidar de aquela outro tabu que diziam no Brasil, que há uma contradição entre a educação básica. Se a gente quer apostar na criança e no jovem, no ensino médio e no fundamental, a gente gasta mais dinheiro nisso e menos universidade. Essa é uma das maiores mentiras do governo anterior. Porque você, se não tiver professor formado em universidade, não tem como dar qualidade de ensino. Por isso que o meu querido Boff disse que nós fizemos 14 universidades e 134 campos, porque nós chegamos à conclusão que tinha de interiorizar a educação no Brasil, que tinha de levar para as cidades do interior. E eu acho que uma sociedade e uma economia desenvolvida também precisam de uma nação desenvolvida. E assim como nós temos de valorizar a nossa biodiversidade, que é única, nós temos de assegurar que o respeito que nós tivemos na Conferência de Copenhague, porque fomos os únicos países do mundo que assumiram, independentemente do que os outros iam fazer, a meta de redução dos gases de efeito estufa entre 36% e 39% foi o Brasil. E isso está baseado nos nossos compromissos com a redução do desmatamento de 80% na Amazônia e de 40% no Cerrado. Nós temos de ter orgulho de todas as políticas de meio ambiente implantadas no Brasil, inclusive pela ministra Marina, pelo ministro Mink e pela ministra Isabel. Porque o Brasil reduziu seu desmatamento. E nós, hoje, somos um país também comprometido com a melhor matriz energética desse planeta. O pré-sal
O petróleo extraído do pré-sal não é para sujar a nossa matriz, porque nós temos uma matriz limpa. O petróleo que nós extraímos do pré-sal é para exportar, é para garantir que haja riqueza suficiente no Brasil para fazer 3 coisas. Primeiro, criar um fundo social. Fundo social para gastar em educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, cultura, saúde e erradicação da pobreza.